Amém? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, se renova cada manhã sobre as nossas vidas. E eu quero colocar diante de Ti agora, nesta hora, esse tempo que nós vamos nos dedicar a estudar a Tua Palavra, a conhecer, ó Deus, mais desta carta aos Gálatas e o que ela pode ser útil para nós. No nome do Senhor Jesus, cuida das nossas vidas, abençoa-nos, ó Deus, com chuva. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor tome conta de todas as coisas e que permita, ó Deus, que haja chuva, que seja uma chuva mansa e que nos faça bem. Em nome do Senhor Jesus, cuida de nós. Amém. Podem sentar-se. Então, nós estamos tratando da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós vamos agora fazer uma recapitulação do que nós vimos na semana passada e adiantar um pouquinho hoje a respeito do capítulo 2 e talvez até o capítulo 3. Então, na recapitulação, nós vimos que essa carta aos Gálatas foi dirigida a várias igrejas que estavam, por assim dizer, instaladas na província romana da Galácia. A gente viu que o apóstolo Paulo, muito provavelmente, estava numa viagem missionária quando foi informado, provavelmente por pessoas que estavam naquelas igrejas da região da Galácia, de que havia entre os cristãos, os novos convertidos daquelas cidades, daquela região, um ensino introduzido por cristãos, por pessoas que haviam vindo do judaísmo e que estavam enfatizando sobre aquelas pessoas a necessidade de adotarem costumes, práticas judaicas, a obediência ao judaísmo, algumas leis cerimoniais com relação às comidas, com relação à circuncisão. Então, aquelas pessoas que estavam ali na Galácia, que eram, como nós dissemos na semana passada, gauleses, pessoas que vinham da Europa para a Ásia Menor, naquela região que eu não sabia que existia até na semana passada quando eu vi no mapa, e que eram constituídas de pelo menos 3 tribos, e que se instalou ali, inicialmente servindo a exércitos como mercenários, mas que acabaram, por assim dizer, se tornando um reino dependente de Israel, do Império Romano. Com a ascensão do Império Romano, os Gálatas acabaram sendo acomodados num canto ali, e várias cidades foram acrescidas, foram anexadas àquilo que se denominou depois província romana da Galácia. Então nós vimos que Paulo, quando é informado por aquelas pessoas a respeito daquele assunto, a respeito daquele fato que estava acontecendo, daquela insistência dos judeus, dos cristãos judaizantes, na verdade, em relação à necessidade de observância de alguns preceitos da lei judaica, o apóstolo Paulo não hesita em escrever aquelas pessoas. E a gente disse que o objetivo nosso em estudar a palavra de Deus, em estudar especialmente esse texto aqui, essa carta de Gálatas, é justamente nos proporcionar um repositório de informações para que a gente responda, para que a gente tenha no coração e na nossa mente condição de responder a alguns apelos que eventualmente nos sejam feitos nesse norte. A gente viu aqui na semana passada que o apóstolo Paulo já havia tratado desse assunto. Isso não era um assunto exatamente novo àquelas pessoas, e o apóstolo Paulo já havia tratado com eles, mas mesmo assim aquelas pessoas acabaram cedendo, acabaram sucumbindo à insistência daqueles judaizantes. Nós vimos que o apóstolo Paulo, quando decide escrever a carta,
ele gasta um tempo inicial, logo no primeiro versículo da carta aos Gálatas, e segue depois um bom tempo defendendo o seu apostolado, defendendo a legitimidade que ele tinha de ser apóstolo, de pregar o Evangelho. E aí eu falei na semana passada a respeito disso também, lembrando do que o Heraldo havia dito há um tempo atrás, quando ele falou sobre a carta aos Coríntios, e que o apóstolo Paulo acaba tendo que fazer uma defesa também do seu apostolado, que nos chamava a atenção. O exemplo que o Heraldo deu foi interessante pensar que um homem como o apóstolo Paulo, que havia estado com aquelas pessoas, que havia vivido o que viveu, que tinha uma experiência pessoal muito marcante, definitiva com Jesus Cristo, precisasse esclarecer aquelas pessoas, precisasse defender, justificar quais eram os fundamentos pelos quais ele podia ser considerado um apóstolo. É como o Heraldo disse naquela ocasião, como se o pastor José Carlos tivesse que, depois de 20 anos caminhando conosco aqui, depois de 30 anos andando com Jesus, viesse aqui e dissesse: olha, eu sou pastor, eu estou ordenado pastor por conta disso, aquilo outro, eu na verdade vivi isso, olha, eu tenho lastro nisso e nisso. Ora, nós o conhecemos, não é razoável que a gente exija uma defesa da legitimidade do pastorado dele, quanto mais aquelas pessoas deveriam admitir essa possibilidade em relação ao apóstolo Paulo. Mas existe uma característica interessante nisso, é que justamente esse fato guardava uma importância grande, porque os judaizantes queriam, de alguma maneira, minar a autoridade do apóstolo Paulo, minar a autoridade, a legitimidade do apostolado do apóstolo Paulo, justamente para, com essa diminuição da sua autoridade, questionar a legitimidade dos seus ensinamentos. Então, a maneira que os judaizantes encontrava de introduzir aqueles ensinamentos inadequados era: bom, o apóstolo Paulo não ensinou a respeito disso para vocês, ele prega de uma maneira diferente, mas também o apóstolo Paulo, veja, ele não andou com Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, ele está ordenado por quem para pregar o Evangelho? O apóstolo Paulo até esses dias era um perseguidor da igreja. Será que ele tem realmente legitimidade para ensinar a respeito disso? Esse era o objetivo dos judaizantes quando atacavam a autoridade do apostolado. E o apóstolo Paulo, então, teve que fazer essa defesa e passou um bom tempo dessa carta fazendo isso. E aí nós vimos também que o apóstolo Paulo, já a partir do verso 2, ele já entra direto no assunto da carta, ele começa a falar a respeito disso, e ele, de maneira inusual, incomum, diferente de como ele sempre fez nas outras cartas, em que ele fazia uma saudação, e que a gente viu na semana passada também, que era um hábito comum, não só aquilo que a gente imagina aqui são as epístolas de Paulo, mas as cartas, as comunicações de um modo geral, que era introduzir uma saudação e depois recomendar os destinatários, louvar os destinatários. Aqui o apóstolo Paulo não deixa de lado essa bajulação e vai direto ao assunto, e, mais importante do que tudo, o apóstolo Paulo faz um trocadilho com relação a outro evangelho, e ele diz: olha, me espanta que vocês estejam passando da graça de Deus, me espanta que vocês estejam deixando a graça, abandonando a graça na qual Jesus vos chamou. E aí ele fala, deixando um evangelho por outro evangelho. Mas esse trocadilho de um por outro, na verdade, não era exatamente que era possível ter outro evangelho. Pelo contrário, ele disse que aquele outro evangelho não era um evangelho, não era boas novas. E, por fim, nós vimos que há uma maldição que o apóstolo Paulo lança sobre aquelas pessoas que pregassem um evangelho diferente daquele que ele havia pregado, um evangelho
da graça de Deus, o evangelho do favor de Deus, o evangelho libertador, um evangelho que não prende o homem senão a Jesus Cristo por amor, não prende o homem a nenhum esforço religioso, a nenhum conjunto de regras e normas, nenhum dogma, senão ao amor, a servir a Deus em Jesus Cristo por amor. E o apóstolo Paulo fala de maneira muito clara que se alguém pregasse o evangelho diferente daquele que ele havia pregado, diferente desse que representava boas novas de salvação pela graça, que essa pessoa então seja anátema, seja amaldiçoado. E a gente viu que isso, no contexto da cultura do apóstolo Paulo, representava de fato uma coisa grave, não era coisa à toa, não era coisa sem importância lançar uma maldição dessa no contexto em que o apóstolo Paulo viveu. Então, nós finalizamos na semana passada lembrando de um versículo que está em Gálatas, capítulo 5, verso 1, que é o primeiro que eu quero que vocês leiam junto comigo para afirmar isso. Essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós falamos também na semana passada que é o evangelho da liberdade. É aquela carta na qual Lutero repousou boa parte dos seus conceitos sobre o protestantismo, e ele dizia que era a sua Caterine. Então, Gálatas capítulo 5, verso 1, para a gente se lembrar sempre: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, justamente esse era o objetivo da carta do apóstolo Paulo, lembrar àquelas pessoas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Enquanto que aqueles homens que estavam assediando os Gálatas insistiam em que eles não podiam viver a liberdade da graça e do favor imerecido de Deus, mas que precisavam fazer esforços de obedecer à lei, cumprir e fazer observância de preceitos e cerimônias, o apóstolo Paulo nos chama a atenção: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade e não licenciosidade, a gente vai ver sobre isso. Tudo bem? Então até aqui a recapitulação, e hoje nós vamos seguir no versículo 10 até o versículo 24, destacando a diferença entre a religião da graça, na qual Jesus já fez tudo por nós, e a religião do mérito, naquela em que as pessoas pensam que precisam fazer a sua parte. Então é justamente esse o destaque que nós vamos dar nessa noite. E eu, na semana passada, considerei que foi muito cansativo. A gente, primeiro, que ficou 1h10, eu achei muito, e segundo, que eu achei que a gente leu demais, ficou muito maçante. Então eu quero crer que vocês todos que estão aqui e os que virão na semana que vem vão ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para que a gente possa apenas pontuar alguns versículos e não ler todo o texto, senão vai ficar maçante. Mas então no verso 10 do capítulo 1, diz assim: o apóstolo Paulo, depois de fazer aquela defesa dele a respeito do apostolado, ele diz, no verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele continua falando a respeito do que ele fez saber sobre a autoridade dele, e ele deixa claro nesse verso 10, de que ele não procurava obter o favor dos homens, porque se fosse assim, estava fácil para ele, porque uma das acusações que pesava contra Paulo, em relação àqueles judaizantes que estavam em Gálatas, era de que ele tratava de ensinar, de pregar um evangelho que fosse mais palatável, que fosse mais acessível, que fosse mais fácil de ser seguido, que era o evangelho no qual Jesus havia feito tudo. Então os judaizantes diziam, o Paulo faz isso para ganhar o favor das pessoas,
Paulo faz isso para que os homens se interessem pelo Evangelho. Paulo faz isso, ele deixa de lado toda a lei para que o Evangelho que ele anuncia seja recebido mais facilmente. E ele fala, por acaso eu procuro o favor dos homens? Não, eu nunca procurei, pelo contrário. Falou, porque se eu fizesse isso, eu não seria servo de Jesus Cristo. E ele era servo de Jesus Cristo. E aí então ele começa, a partir desse versículo 11, a falar a respeito do que ele tinha vivido, de como ele havia sido chamado por Jesus, de como ele havia crescido no judaísmo, de como ele havia experimentado a graça de Deus. E aí ele segue dizendo, o meu testemunho, em resumo o que ele quer dizer, o meu testemunho, o que eu era antes e o que Cristo me tornou, é a minha identidade de apóstolo. Eu tinha, até então, antes de conhecer a Jesus, eu tinha essas qualificações. E aí ele desfia todas as suas qualificações, mas ele diz, só que eu reputei isso por nada. Eu não considerei isso como coisa alguma. Eu não achei que era mais importante para mim eu ser um judeu de uma linhagem importante, de ser isso, de ser aquilo, de ser criado aos pés de Gamaliel, de ser fariseu dos fariseus, ser da tribo de Benjamim. Não, nada disso para mim foi útil, nada disso para mim foi relevante quando eu me encontrei com a graça de Cristo, quando eu me encontrei com o favor imerecido, quando eu me deparei com a situação de que eu, por mim mesmo, jamais alcançaria o favor do Senhor. Pelos meus próprios méritos, era impossível a mim alcançar o favor do Senhor. Quando eu encontrei e constatei isso, aquilo ficou de nada, aquilo não serviu para mais nada. E aí então nós vemos no verso 1 do capítulo 2, ele dizer o seguinte, 14 anos depois daquela experiência que ele teve, de encontrar-se com Jesus, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, primeiro ele se converte, ele tem uma experiência com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele é orientado por Jesus a procurar uma pessoa que iria tratar com ele, que era Ananias. Ele vai, Ananias fala com ele, ele se torna então um cristão, e ele se retira, fica durante 3 anos na Síria, ele fica afastado naquele período, e aí então ele diz que vai a Jerusalém, não se interessa em tratar com ninguém de lá, dos líderes da igreja, e depois, 14 anos depois daquela ocasião, ele sobe uma outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Justamente ele está falando isso aqui, irmãos, apenas para lembrá-lo, aquelas pessoas de Gálatas, que esse assunto de ser preciso fazer algum esforço, ser preciso obedecer alguma cerimônia judaica para ser um bom cristão, para ser justificado e aceito diante de Deus, não era um assunto novo. Ele está dizendo, olha, eu já estive uma vez tratando desse assunto, e eu fui e levei comigo a Tito. E a menção que ele faz do fato de levar com ele Tito, significa o seguinte, olha, essa coisa de exigirem a circuncisão dos cristãos, essa coisa de exigirem dos cristãos se absterem de certos alimentos, de guardarem dias e tal, já foi enfrentada por mim uma vez. Eu fui lá em Jerusalém, onde estavam os líderes da igreja, estava Pedro, estava João, estava Tiago, eu fui até lá, levei comigo Barnabé, um judeu que havia ensinado, havia acompanhado muito o apóstolo Paulo, na verdade, eu falei muito rapidamente disso na semana passada, mas a história do apóstolo Paulo, se a gente olhar com calma, a gente vai ver que está muito vinculada a Barnabé. A história do apóstolo Paulo deve muito a Barnabé. Barnabé foi aquela pessoa que, quando ninguém admitia o apóstolo Paulo como cristão, porque ele era um perseguidor até então, Barnabé foi aquele que foi lá e disse, não, ele vai ficar aqui sim, ele é crente, ele está com a gente, ele é cristão, ele vai ficar. Quando Paulo estava lá recluso por 3 anos,
na Síria, se preparando para pregar o evangelho, certamente, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre aquela experiência. Foi Barnabé que o chamou para a obra. Barnabé era líder da igreja de Antioquia, foi lá e buscou Paulo. Disse: vem cá, vai trabalhar comigo. O apóstolo Paulo ficou então com Barnabé. Quando houve a primeira viagem missionária, quem foi comissionado a fazer essa viagem foi Barnabé e Paulo, não Paulo e Barnabé. Então, depois de um tempo é que a gente vê que as coisas inverteram. E maravilhosamente, Barnabé também não se fez de rogado, não invocou, não exigiu mais do que o companheirismo de Paulo. Então, aceitou um papel secundário, quando na verdade, naquele início da igreja de Antioquia, no início das missões, ele estava à frente, muito provavelmente. Mas então Paulo leva Barnabé consigo e leva também Tito, um grego que era novo convertido, que não tinha origem judaica e que foi lá na reunião dos camaradas que eram os líderes da igreja em Jerusalém. E aí o apóstolo Paulo fala no versículo 3: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, esses camaradas que estão enchendo a cabeça de vocês aí na Galácia, dizendo que vocês têm que obedecer a alguns aspectos da lei judaica, quando eu fui lá em Jerusalém e levei comigo Tito, que era um grego, que não tinha nada disso, ninguém se atreveu a pedir, a exigir que ele fosse circuncidado. Ninguém se atreveu a falar para mim: não, Paulo, o Tito não pode estar com a gente aí na comunhão, Tito não deve ser admitido aqui na igreja sem antes obedecer às leis cerimoniais, sem antes ser circuncidado. O apóstolo Paulo fala: ninguém se meteu a isso. Então, ele deixa claro que aquele assunto já não era um assunto novo e que ele já havia enfrentado aquilo. E aí a gente vê nesse capítulo aqui, do verso 1 ao 10, aquilo que se denominou o Concílio de Jerusalém, quando então Paulo trata com Pedro, com Tiago e com João. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, Pedro muito provavelmente pregando aos judeus, e João, amoroso, sei lá como é que João estava pregando ali, mas o fato é que Tiago, João e Pedro eram os líderes daquela igreja, e com mais proeminência na liderança, muito provavelmente Tiago. E aí, quando o apóstolo Paulo vai até eles, ele chega, leva Barnabé e leva Tito, e já começa falando o que estava acontecendo com ele. Disse: olha, por onde eu estou passando, eu estou falando do evangelho da graça, eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo, que fez tudo por nós, do evangelho de Jesus Cristo, que já fez a obra completa e que redime o homem, e as pessoas estão atendendo ao anúncio que eu faço, e elas estão entregando suas vidas a Jesus, e Deus tem libertado essas pessoas, e elas têm recebido o Espírito Santo de Deus. E aí ele conta, ele dá testemunho para aquelas pessoas, e Pedro, Tiago e João, muito provavelmente preparados para fazer algumas exigências em relação à necessidade de obedecer alguma lei, quando ouvem o relato de Paulo, foi bom, e agora, como é que nós vamos fazer? O camarada veio e está falando aí que não tem que obedecer nada, que não é preciso fazer a observância da lei, que as pessoas têm se convertido, as pessoas têm aceitado, as pessoas têm sido transformadas. Então, não tem o que fazer, vamos reconhecer. E aí o apóstolo Paulo fala, no verso 9, diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas lá em Jerusalém, que eram, por assim dizer, os líderes da igreja, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então aqui acabou aquela possibilidade de haver alguma discórdia em relação
a esse assunto. Então eles reconheceram que o apóstolo Paulo, embora não tivesse andado com Jesus, embora tivesse sido até então um perseguidor da igreja, um ferrenho perseguidor da igreja, era de fato constituído apóstolo por Deus e que ele deveria então manter comunhão com aquelas pessoas. Pedro, Tiago e João deveriam acolhê-lo no seio da igreja, e reconheceram que ele e Barnabé estavam com um chamado especial para pregar aos gentios, aos não-judeus, e enquanto que Pedro tinha o chamado para pregar aos judeus. E aí então nós vemos que esse concílio se resolveu assim, com a participação da comunhão de Paulo e Barnabé com os líderes da igreja naquela ocasião. A partir do verso 11 até o verso 14, nós vemos que nem sempre isso foi assim. Por quê? Porque depois de estabelecido esse consenso em relação a não haver necessidade de obedecer algumas regras, alguns preceitos judaicos, depois de terem tido comunhão entre eles, depois de terem reconhecido o apóstolo Paulo como apóstolo aos gentios, Paulo foi então, junto com Barnabé, voltou lá para a igreja de Antioquia, onde ele pregava o evangelho junto com Barnabé. E houve uma ocasião em que Pedro saiu de Jerusalém e foi até Antioquia. Bom, estava tudo resolvido até então, estava tudo certo de que não era necessário, eles estavam em comunhão. E Pedro estava desfrutando daquilo que ele havia reconhecido. Ele tinha comunhão não apenas com aqueles que eram judeus, mas também com aqueles que eram gentios. E naquelas chamadas festas ágapes, da comunhão da igreja, no partir do pão, Pedro estava vivendo na boa, repartindo o pão com aquelas pessoas, convivendo com os gentios. Acontece que, enquanto ele estava lá tudo bem, junto com Paulo e Barnabé, e desfrutando daquela amizade, aquele negócio com os gentios, aparece os outros colegas dele lá de Jerusalém, provavelmente Tiago e João, chegam até Antioquia. E quando chegam lá em Antioquia, Pedro, que até então estava tranquilo em lidar com os gentios, Pedro dá um passo atrás, fala, eu acho que melhor então fazer o seguinte, vocês ficam aí, a gente fica aqui, os judeus, a gente vai observar algumas regras e tal, papapá. E aí, o apóstolo Paulo não tem dúvidas, ele diz, no verso 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo não deixa por menos, Pedro, o apóstolo Pedro, que havia andado com Jesus, Paulo não havia andado com Jesus, o camarada que era, por assim dizer, o líder da igreja local, junto com Tiago e João, um camarada que havia pregado, a gente vê lá no texto de Atos, numa pregação, 5.000 pessoas se converteram e tal, aquele homem, o apóstolo Paulo diz que foi repreendido, porque ele se tornara repreensível. O apóstolo Paulo resistiu, por quê? Porque ele retrocedeu naquela impressão que ele tinha, na opinião que ele tinha desenvolvido e que ele tinha manifestado a Paulo e a Barnabé. Aquela opinião de que era possível que os gregos, os gentios, aqueles povos que não tinham origem no judaísmo, desfrutassem da graça e da comunhão de Jesus Cristo e dos irmãos, sem a observância de qualquer preceito judaico. Ele retrocedeu nisso e passou quando ele viu as pessoas, os de Jerusalém, ele deu uma escamoteada. Hoje, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de um episódio que meu cunhado, eu tenho um cunhado que é uma figura para isso, sabe? E ele sempre ele quer me fazer uma gracinha comigo, né? E aí então, uma ocasião, em frente à casa da minha mãe, tem um barzinho, sabe? E aí ele é de fora, o meu irmão mais velho é de fora, e toda vez que eles vêm e tal, a gente fica lá em frente, na casa da minha mãe, na varanda assim,
e o meu cunhado invariavelmente fala, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cervejinha, ele chama todo mundo para tomar uma cervejinha, e detalhe que é só ele que bebe, e o meu irmão do meio, né? Eu não bebo e o meu irmão mais velho não bebe, e ele insiste, tomar uma cervejinha, então vamos lá, e tem uma mesa de snooker no bar, né? Um barzinho bem antiguinho assim, e aí então vamos lá, aí a gente vai lá, tal, joga um snooker, não sei o que, ele bebe a cerveja, e aí numa ocasião, eu estava lá e um amigo, o Fernando Fortes, que hoje não está com a gente, tinha me pedido a moto emprestada. Viu, você empresta a moto? Eu falei, tá, eu vou estar na minha mãe, você passa lá e pega, né? E aí ele foi lá, e aí eu acho que ele bateu na minha mãe, não, ele está no barzinho aí em frente. Aí o Fernando foi lá, chegou, né? Peguei a chave da moto, pegou a chave da moto. Mas eu, honestamente, reagi muito naturalmente. Afinal de contas, eu estava lá com eles e tal, né? Mas o meu cunhado... assustou, hein, negão? Assustou, hein? Vai falar pro pastor aí, irmão, né? Irmão, o cara tá aí no bar, né? Não sei o quê. Então, a impressão que eu tive era mais ou menos que eu lembrei disso. Pedro estava lá, tudo bem, e aí? Vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Todo mundo jogando bola e tal. Aí chegam os judaizantes lá de Jerusalém, o Pedro corre e fala, não estava jogando bola com eles, não, estava quietinho aqui, sabe? Foi ridículo o que o apóstolo Pedro fez. Ele quis retroceder. Se ele havia reconhecido a graça de Deus, por que ele retrocedeu? Mas o apóstolo Paulo não deixou passar isso em branco. Ele disse, não, presta atenção, quando ele foi repreensível, eu resisti face a face, eu dei de dedo nele quando ele foi preciso. Quando ele precisou ser chamado a atenção, ser exortado, não interessa que ele é o líder de Jerusalém, não interessa que ele andou com Jesus, interessa que ele se tornou repreensível. E aí, ele vem no versículo 14, diz o seguinte, a partir da metade, diz assim, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele diz assim, escuta, mas você que é judeu, não vive como judeu? Por que você quer impor um jugo, um peso desse sobre aquelas pessoas que não têm nenhuma vinculação com o judaísmo? Falou, porque nós dois, por natureza, nós aprendemos desde o início, mas mesmo nós sendo judeus, mesmo nós tendo participado daquilo que era o judaísmo, nós abandonamos porque reconhecemos a graça de Jesus Cristo. Falou, então por que agora que você retrocede? O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. E nós, no nosso dia a dia, nós precisamos pensar nisso, porque isso não é apenas para Pedro e Paulo, mas isso é para mim e para você. Lembra do versículo que nós lemos de Gálatas 5, verso 1? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós experimentamos a liberdade, porventura agora nós vamos nos aprisionar novamente? Nós vamos retroceder? Não. Se nós desfrutamos da graça e da bondade e da misericórdia de Deus, e desfrutamos da comunhão uns com os outros, porventura nós faremos diferente agora quando aparecer alguém? Porventura nós faremos diferente agora quando nós formos questionados? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não. Nós não podemos nos tornar repreensíveis e voltar atrás daquilo que nós já experimentamos um dia. Porque ele diz, porque nós deixamos isso para as vantagens, por assim dizer, do judaísmo, para vivermos por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está deixando claro isso para a gente. No verso 17 ele diz, mas se procurando ser justificados em Cristo,
fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ele está dizendo, escuta, se nós reconhecemos que em Jesus nós somos justificados, porventura, se nós fizermos de maneira diferente do que Jesus está dizendo, então quer dizer que Jesus está ensinando errado? É como se ele dissesse, lembra quando Jesus falou que o alimento não é capaz de contaminar o homem? Então ele está querendo dizer que porventura Jesus está ensinando errado, então, e aí então, ensinando errado nós estamos pecando, e Jesus está, por assim dizer, ministrando o pecado? Ele fala, não, de maneira nenhuma não, 1000 vezes não, porque e aí então ele deixa de lado, de maneira gentil, o comportamento do apóstolo Pedro, que deveria ser, porque se você, Pedro, né? Mas ele fala, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele fala, porque se eu aprendi que pelos méritos, pela minha boa vontade, pelos meus esforços humanos, eu não consigo alcançar o favor de Deus e ser justificado diante de Deus, e eu então, porque reconheci isso, anulo esse pensamento, eu destruo esse conceito, mas se eu volto a fazer aquilo, se eu volto a fazer os meus esforços para conquistar o favor de Deus, se eu volto a obedecer a lei para ser justificado diante de Deus, então eu mesmo me constituo transgressor, eu é que estou fazendo errado. Ele quis dizer Pedro, ele foi gentil aqui com Pedro, quer dizer, Pedro, se você abandonou o judaísmo e aprendeu sobre a graça de Jesus Cristo, e você refutou o judaísmo na sua vida, e agora você volta a construir aquilo que você havia destruído, você é que se torna pecador, você é que se torna repreensível. E aí, nos versos 19 e 21, tem aqui uma menção que os cristãos gostam muito, que diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, os que são mais velhos aí na caminhada com Cristo devem se lembrar de uma campanha de muitos anos atrás, talvez uns 20, de uma campanha para colocar 1 milhão de adesivos nos carros da Sal e Luz. Lembra disso, Heraldo? Tinha um adesivão enorme assim, aquilo, eu acho que era vendido, não me lembro se era vendido exatamente, mas era distribuído aos montes assim. Nós lá na sede nós tínhamos demais, e era um monte de versículos que tinha, lembra disso? E eu tinha 2 daqueles adesivos, eu tinha um carro só, mas eu tinha 2 daqueles adesivos. O que estava no meu carro era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, de Hebreus. E o outro era esse, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso certamente é um daqueles versículos prediletos do cristão, dizer vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o fato é que para dizer isso, para fazer essa afirmação, nós precisamos compreender o alcance disso, para que a gente não se torne como Pedro, repreensível, para que a gente não fale uma coisa e faça outra, não fale uma coisa e viva outra. O apóstolo Paulo está dizendo no verso 19 que mediante a própria lei, ele morreu para a lei. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a lei teve alguma utilidade. A gente está acostumado, por conta
da graça de Deus, a gente dizia, não, tudo pela graça e nada com a lei, enfim, não temos nada com a lei, isso aí não é uma coisa, mas isso não é exatamente verdadeiro. Nós precisamos entender que a lei teve o seu significado, a sua importância, e o apóstolo Paulo deixa claro aqui que para ele teve uma fundamental. Ele diz, pela própria lei eu morri, porque a lei, o apóstolo Paulo, eu acho assim, que se há alguém que pudesse invocar a lei para dizer, olha, vamos fazer um teste aqui para ver quem está mais próximo do cumprimento da lei, muito provavelmente o apóstolo Paulo ia estar nas cabeças lá. Ele era um daqueles seguidores ferrenhos da lei, mas ele descobriu que pela lei ele não conseguia cumprir toda a lei, e aí significava o quê? Que quando ele não cumpria toda a lei, ele violava a lei. A lei era para ele, se eu não cumpro 100%, se eu cumprir só 99%, eu transgredi. Com aquele 1% que eu descumpri, eu transgredi a lei. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a lei me mostrou que eu estou morto, que eu não tenho como vencer essas exigências, que eu não tenho como atender todas as exigências, que eu não tenho como ser perfeito diante de Deus, justificado diante de Deus pela lei. Por isso, a lei me mostrou que por ela eu morri. E aí ele fala, eu morri para a lei a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão crucificado com Cristo, ele quer dizer, olha, o meu pecado está em Jesus. A lei que me matava, me pôs agora numa posição de crucificado com Jesus Cristo. Eu estou, por assim dizer, protegido da necessidade de cumprir a lei. Eu estou escondido em Jesus Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Não há nada que possa ser apontado a mim, porque eu estou crucificado com Cristo. Então, ele deixou claro a todos nós, aqui nessa advertência aos Gálatas, ele compreendeu que a lei não era, pela lei não era possível alcançar o favor de Deus, e por isso ele preferiu compreender que ele havia morrido pela lei e estava crucificado. E ele diz, portanto, ou logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não era, a gente tem que entender também que isso não é místico, isso não é dizer assim, não, então agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então agora Cristo vai decidir os meus passos. Não, o apóstolo Paulo fala a respeito de esse viver que agora tenho na carne. Ele não estava, por assim dizer, tratando de um modo místico, de uma experiência transcendental em que havia uma confusão entre a vida dele e a vida de Cristo. Ele diz, não, eu estou morto, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, mas esse viver que eu tenho na carne. Ele também tinha as suas faculdades plenamente exercitadas, ele não estava, por assim dizer, subjugado a ser levado por qualquer situação, apenas porque ele estava escondido com Cristo e estava Jesus que vivia nele. Então ele não se valia disso para dizer, não, eu decido assim porque Cristo decidiu. Ele tinha as suas decisões, os seus propósitos, as suas lutas. E ele fala que esse viver que ele agora tem na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não é por causa da lei que ele vive, já não é por causa dos seus méritos que ele vive, já não é esse resto de tempo que ele vai viver, ele vive pela fé no Filho de Deus que se amou e se entregou, que é mais do que amar. Irmãos, a gente quando usa aqueles ditados, aquelas frases de efeito, Jesus te ama, a gente invariavelmente, Jesus te ama, né? Fala para o incrédulo, Jesus te ama. Sim, mas olha, mais impactante do que Jesus te ama
é Jesus se entregou por você. É Jesus se entregou por mim, porque eu amo muita gente, mas eu nunca me entreguei por ninguém. Você certamente tem pessoas que ama profundamente, mas pelas quais você não está disposto a se entregar. Jesus foi além de amar. Jesus amou e se entregou por nós. E aí ele termina esse verso 21 no segundo capítulo dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele está dizendo: olha, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, porque eu não anulo a graça de Deus, porque eu reconheço, eu valorizo a graça de Deus, eu exalto a graça de Deus, porque se porventura a justificação, a justiça, se porventura eu seria salvo pela lei, então Cristo morreu em vão. Por isso eu quero deixar claro, por isso eu quero ressaltar, ele diz, por isso eu não anulo a graça de Deus, eu não deixo por pouco a graça de Deus, pelo contrário, eu avanço para exaltar e reconhecer que a graça de Deus é que me faz viver esse tempo, esse resto de tempo que eu tenho para viver em Jesus. Até aqui tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho, ainda 20h53, mais 10 minutinhos. Nós vemos então no capítulo 3, até aqui então nós vimos nesses dois primeiros capítulos, o apóstolo Paulo enfaticamente defendendo o seu apostolado, falando a respeito da lei, a respeito da graça, e agora ele passa a tratar com os Gálatas de maneira mais interessante ainda. Ele diz, no verso 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele está falando com aquelas pessoas: escuta, vocês estão loucos? Quem é que enfeitiçou vocês? Quem é que tirou vocês do rumo? Quem é que fez vocês esquecerem de Jesus Cristo, que foi exposto a vocês de maneira tão clara, de maneira tão transparente, certamente quando ele esteve com os Gálatas, né? O apóstolo Paulo havia pregado Jesus para eles. Ele diz: quem é que vos fez esquecer de Jesus Cristo, que foi pregado de maneira tão transparente, tão enfática para vocês, o Cristo crucificado? Ele fala: olha, eu só quero que vocês me respondam uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo de Deus por causa das obras da lei ou por causa da graça? Porque, naturalmente, aquelas pessoas eram cristãos, eles haviam tido uma experiência com Deus e o Espírito Santo de Deus passou a habitar o coração deles, passou a habitar neles. Então ele pergunta: então, me respondam só isso: foi o esforço de vocês em observar a lei que permitiu que o Espírito Santo viesse morar em vocês? Ou foi a graça de Jesus Cristo que voluntariamente alcançou vocês? Porventura não foi a graça irresistível de Deus que os atraiu? Não foi isso que lhes permitiu o penhor do Espírito Santo? Não foi isso que lhes assegurou a presença de Deus por meio do Espírito Santo em vocês? Eu falei: então por que vocês estão tão interessados em cumprir a lei? Por que vocês estão preocupados com isso? Vocês esqueceram como vocês são insensatos, como vocês são loucos, como vocês são tolos. É importante isso. Lembrem-se
para afastar isso era fácil. Foi por meio do que vocês receberam o Espírito Santo? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Falou, por acaso vocês são tão tolos de pensar que vocês começaram no Espírito e que vão ser aperfeiçoados na carne? Vocês começam com o Espírito Santo de Deus e acham que serão aperfeiçoados obedecendo à carne? Isso é coisa de gente boba. É muito infantil isso. E ele fala a respeito disso, ele fala, olha, vocês têm os seus corações inclinados a esse tipo de coisa. Há quem diga que esse fascinado aqui, quem vos fascinou, podia ser algo com relação a uma feitiçaria, a um olho gordo, a uma coisa de tirar a possibilidade das pessoas raciocinarem. Porque ele fala, depois de vocês aceitarem a Jesus e receberem o Espírito Santo, vocês vão voltar àquilo que é o de antes. E aí no verso 4 ele fala, terá sido em vão que tanta coisas sofrestes, se na verdade for em vão. E essa expressão sofrestes aqui, segundo os estudiosos, eruditos da Bíblia, teria sido melhor traduzida por experimentado. Então teria sido o resultado, teria sido em vão que tanta coisas experimentastes. E eu me lembrei que as pessoas sempre dizem assim, vamos orar porque fulano vai sofrer uma cirurgia, né? É muito comum as pessoas falarem, fulano vai sofrer uma cirurgia. Já dói logo antes, né? Sofrer a cirurgia, a gente poderia dizer, olha, a pessoa vai passar por uma cirurgia, né? A pessoa vai experimentar uma cirurgia, mas aí não, vai sofrer uma cirurgia. E aí, eu acho que, então, aqui é mais ou menos isso, ele está dizendo, olha, foi à toa, foi em vão que vocês experimentaram tanta coisa. Vocês não entenderam, vocês viveram o Evangelho, vocês viveram a graça, vocês estavam afastados de Deus, eram pagãos, eram ímpios, eram gentios, não tinham nenhum contato com Deus. Deus lhes aparece através de Jesus Cristo, estende a sua graça, irresistível graça, os acolhe, os faz assentar nas regiões celestiais, os faz participantes de uma família, os faz adotados, irmãos, os faz filhos, os adota, e agora vocês experimentam tudo isso e resolvem abandonar isso por obediência à lei. E lembrem, irmãos, que eu falei na semana passada, que a gente não dá muita importância a isso, mas que é verdadeiro, que o apóstolo Paulo fala, vocês estão abandonando a graça, se obedecerem à lei. Se nós hoje em dia, nos tempos de hoje, em agosto de 2016, se nós decidirmos, se nós procurarmos uma religião de méritos para nos justificarmos diante de Deus, se eu e você, porventura, estamos fazendo algo que, para, por assim dizer, nos tornar mais aceitáveis a Deus, precisamos entender, estamos ao mesmo tempo abandonando a graça, porque a graça de Deus é graça, é aquilo que nós não merecíamos. Há uma expressão, uma frase, eu não me lembro de quem é agora, que diz que você não pode fazer nada para que Deus te ame mais e nada para que Deus te ame menos. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente tem a impressão de que a gente pode fazer alguma coisa para que Deus nos ame mais. E quando nós temos essa impressão, invariavelmente nós seguimos nessa toada, nós procuramos fazer algo mas nós não procuramos fazer algo apenas porque nós experimentamos a graça de Deus. Isso é legítimo. Olha, nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós somos transformados, experimentamos a graça, então por causa disso eu vou fazer algo
para ser mais agradável a Deus, eu vou fazer algo pelos meus irmãos, eu vou fazer uma boa ação, eu vou fazer uma boa obra, eu vou fazer algo generoso. Isso é legítimo, isso é aceitável. Agora, quando nós pensamos, eu vou fazer algo para ser aceito, eu vou fazer algo para me tornar mais agradável, eu vou fazer algo para alcançar um favor, aí então nós abandonamos a graça, aí então nós passamos da graça. E é justamente isso que o apóstolo Paulo estava advertindo aquelas pessoas que não deveriam fazer. Então aqui, o apóstolo Paulo está tratando do argumento da experiência pessoal deles. Ele diz, olha, vocês viveram isso, vocês não estão, eu não estou falando com pessoas que nunca ouviram isso, eu estou falando com pessoas que viveram isso. Então ele destaca esse aspecto da experiência pessoal. E a gente precisa entender que a nossa experiência pessoal é importante, mas ela nunca deve ser isolada e distanciada ou dissociada da experiência bíblica, do contexto bíblico, do argumento das Escrituras. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nesse texto, também faz isso. Se nós examinarmos do versículo 6, do versículo 6 ao 9, nós já estamos acabando. O apóstolo Paulo, depois de falar da experiência pessoal de cada um, ele remete às Escrituras. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E aqui nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo invoca uma referência bíblica para dar suporte àquela experiência pessoal daquelas pessoas, dos Gálatas. Olha, vocês viveram isso, vocês eram gentios, não tinham a experiência, conheceram a graça, foram transformados, foram alcançados, não abandonem, porque a lei não vai fazê-los aceitáveis diante de Deus. Aí ele diz, é como Abraão, é o caso de Abraão. Ele fala, porventura Abraão foi justificado pela lei? Não, pela fé. E aí ele fala, olha, antes, tendo a Escritura previsto que em Abraão seria benditas as nações, ali ele pré-anunciou o Evangelho, a boa nova. E agora, por fim, ele fala no verso 17, que eu quero ler com vocês para a gente encerrar, o seguinte, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Ele está dizendo aqui, olha, vocês prestem bem atenção. Quando Deus falou com Abraão e disse que nele seriam benditas todas as nações da terra, era 430 anos antes de vir a lei. Falou, então, a lei não pode abrogar, não pode simplesmente suprimir aquela promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, pelo qual ele foi justificado, porque ele creu, essa promessa não vai ser violada pela lei. As pessoas esqueceram disso. Os judeus deveriam ter percebido que a promessa que Deus fez a Abraão era superior à lei, e que a lei não ia, por assim dizer, revogar, reduzir a nada aquela promessa, porque quem havia feito era o Senhor. Então aquela promessa era inviolável, e o apóstolo Paulo está dizendo, prestem atenção, a lei veio depois, e a promessa foi feita pelo Criador, então não se deixem levar por isso, firmem-se naquela promessa feita a Abraão, que Abraão seriam benditas as nações, que Abraão seria o pai da fé, e que por isso vocês devem continuar firmes na graça de Jesus Cristo. Amém? Até aqui tudo bem? Por último, eu esqueci, eu falei que era o último versículo que eu ia ler, mas eu esqueci de um aqui que é fundamental e que a gente vai terminar. No verso 19.
Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E aí nós vamos ver nos versos seguintes que o apóstolo Paulo fala a respeito de ser a lei o aio, o guia, a babá de nós todos, até que viesse o descendente, aquele que receberia a promessa, Jesus. Então, ele está dizendo, olha, a lei serviu de instrumento para nós, para que nós fôssemos conduzidos a Cristo, para que nós reconhecêssemos a nossa incapacidade de cumpri-la e com isso migrássemos para Jesus e com isso reconhecêssemos e nos abríssemos para a graça e para a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Então agora, de fato eu terminei. Vamos ficar em pé, vamos... Aio é como se fosse uma babá, dolo, né? Aquilo que ajuda, né? É o camarada que anda junto, que acompanha. Escravo, sim, acho que mais assim, por assim dizer, o camarada que era responsável por ensinar o filho lá, né? O filho do Senhor, acho que é isso. Como? Tutor, obrigado, tutor, isso mesmo, obrigado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra, nos ajude a meditar nisso que nós falamos nessa noite e que isso sirva, ó Deus, para repositório no nosso coração, para que nós nos lembremos sempre de que a graça e a misericórdia de Jesus, que nos amou e se entregou por nós, é superior a todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.